A Cris é recrutadora e eu vou fazer as perguntas para ela. Nós fazemos mentoria de recolocação profissional, somos coach carreira também, e somos idealizadoras do projeto Fui Contratado. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como nasce a vaga na empresa, como funciona a cabeça do entrevistador, para ajudar quem está procurando emprego a se sair melhor nas entrevistas, como fazer uma busca mais assertiva, o lance do comportamento. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Exato. Cris, quanto tempo você trabalhou recrutando pessoal? Olha, eu faço recrutamento desde a faculdade, então desde que eu entrei na área mesmo, na psicologia organizacional e do trabalho. Então, se for considerar desde a parte de estágio, empresa júnior, já tem mais de 6 anos aí que eu tô com recrutamento. É isso aí. E, Cris, o que, que o entrevistador quer identificar quando ele procura um candidato? Olha, primeiro questões técnicas, porque o recrutador vai ser cobrado pelas questões técnicas, né? Quando um líder ou a empresa solicita uma vaga, o recrutador precisa entender muito bem o que eles precisam de fato e os requisitos técnicos. Então, principalmente as palavras-chave, programas, as atividades, se ele já realizou essas atividades anteriormente ou não, né? Mas também tem alguns pontos que são importantes que são a flexibilidade e a resiliência nesse momento que a gente vive hoje. Se for uma pessoa com mindset fixo, apresentar isso na entrevista já fica ali pro cantinho, já fica para depois, porque a gente tem que se virar realmente. E isso é muito importante a gente também mostrar e falar dessas situações em que a gente se virou literalmente, né? Mas também o humor é um requisito também que tem sido muito visto e o otimismo, porque os dois caminham juntos, né? Muitas vezes a gente tá numa situação, a gente tem um problema, mas como que eu saio dali? Né? Da melhor forma possível. A gente precisa brincar um pouco também com a situação, até para conseguir pensar fora da caixinha. É verdade. E isso que você falou de competência técnica é o que a gente fala hard skill, né? Vamos Isso, colocar um pouco esse vocabulário que o pessoal de recrutamento, o pessoal que trabalha em RH fala. Então, exato. nós começamos com a hard skills, aí depois, quando a gente está falando de otimismo, a gente está falando dessa resiliência, aí a gente vai para soft skills. Exatamente. Então, ficou essas duas palavrinhas que hoje estão super na moda, né? Hard skills e soft skills. Sim. E como funciona o processo da vaga dentro da empresa? Como tudo começa, Cris? Geralmente tem uma solicitação, né, uma demanda, uma requisição de vaga, de abertura de vaga, que vem geralmente da liderança, e aí pode ser o seu líder direto, quanto também pode ser um diretor ou o próprio dono da empresa. Então vai variar bastante, mas primeiro tem esse requisito e depois passa pela aprovação técnica do RH para entender um pouquinho. Realmente é uma demanda, qual que é a urgência, até porque tem uma negociação, né? Geralmente tem uma fila de vagas para o RH trabalhar, não é uma só. Principalmente quando tem alta demanda, né? Quando tem alta rotatividade. Então, esse é o processo para que depois entre pro RH, essa vaga seja aberta e também tem o papel do recrutador conversar diretamente com o líder ou com alguém que já executa essa função ou alguém que já está na área para compreender as reais demandas, né? Porque às vezes escrevendo o texto da vaga é diferente do que você escutar a pessoa técnica que já sabe daquele conhecimento e quais são, entender um pouquinho do dia a dia, né? O que que essa pessoa vai fazer? Então, isso também é super importante. Então, na verdade, nesse momento, vocês da RH, vocês ficam conhecendo todas as áreas da empresa, o que cada é aquele default que a gente fala, né? Cada descrição de função. E nesse momento, vocês também colocam as características comportamentais pedidas para aquela vaga. Com certeza, com certeza. Então, existe um estudo do time, como é que está, como que são as outras pessoas que trabalham lá, o que está precisando nesse momento. Existe isso tudo, né? Sim, considera todos os pontos. Considera É todos. esse bate-papo que você tem com o gestor da vaga. Isso, exatamente. E depois começam, aí vocês publicam as vagas, hoje vocês publicam em LinkedIn, algumas empresas trabalham com agência de emprego, com headhunter, né? Que são outras formas de busca. Isso, são outras formas de busca. O mais comum tem sido o LinkedIn, até porque você consegue conversar com candidatos, né, e abordar, mas também tem o LinkedIn Recruiter, que é específico para recrutamento, tem outras técnicas aí, mas também tem consultorias de RH, agências de emprego, que também são utilizadas.
são utilizadas, né? Porque eu acho que a gente, assim, meio que às vezes esquece, né? Quem está procurando um emprego, fica muito no LinkedIn, mas tem vários grupos, né? Grupos de RH que vocês divulgam vagas, agências, tem outras formas de buscar, né? Sim, vai depender muito do budget da empresa. O budget é a grana da empresa, né? É bom. Uhum. Ah, gente. Então Porque faz-me rir. as empresas em si, ou elas têm um site que elas contratam em que elas conseguem ter a hospedagem e todas as informações de vagas lá. Então ela paga, por exemplo, anual esse valor, né? Até para poder faz testes também e tudo mais. Ou ela divulga por essas plataformas que são meio que autônomas, digamos assim, né? Que pode ser a Cato, vagas.com, em que você contrata o serviço, você pode contratar até por mês, e aí você pode até quebrar o contrato, né? Digamos assim, né? Se você achar que não está tendo retorno e coisas nesse sentido. Mas sim, também há muitas empresas que fazem, principalmente as vagas iniciais, que têm alta rotatividade, alta demanda, com consultorias de RH e agências de emprego, que são quase a mesma coisa, né? Depende um pouquinho do processo interno, mas porque o RH interno, ele precisa ter um olhar mais estratégico muitas vezes, senão ele sempre vai ficar no operacional. Então, essa é uma forma do RH também ter um tempinho para focar mais nas estratégias em si. Entendi. E você acha que compensa você se cadastrar em sites de empresas? Porque vocês também buscam isso, né? Fica esse banco de dados, de banco de talentos guardados, né? Sim, compensa. É um pouco mais complicado para o candidato ficar Mas, atualizando aquele dado e tudo mais. Mas sempre que você está procurando emprego, coloque, cadastre, sim, porque muitas vezes as empresas já têm até acesso direto a esse banco, ou às vezes só tem esse banco como forma de envio de currículo. Então, você tem que ficar atento mesmo para entender a estratégia da empresa. Tem outras, Mônica, que divulgam, por exemplo, no Facebook, nos grupos entendi. da cidade, região. Então, assim, tem que ficar realmente atento e perguntar como que essa empresa faz o recrutamento dela. E aí você pode buscar contatos de pessoas próximas, pessoas que trabalham na empresa, para entender de fato como que é, para você ser mais assertivo. Não, isso que você está falando é super importante, porque eu acho que hoje as pessoas ficam muito fixadas só no LinkedIn, como se tudo tivesse ali, né? E tem coisas a mais, tem outras formas de procurar que às vezes você fica visto antes do que se você tivesse no LinkedIn. Então a tática é em todos os lugares, é ir plantando, né? Depende muito do RH, né? Mas assim, a melhor tática é aquela que você atinge o maior número de públicos, Uma aquela que você loja. específico. Então, por exemplo, vagas de TI, vagas mais de jogos, por exemplo, tem muitos grupos no Instagram, tem grupos no LinkedIn também, e tem outras formas de recrutar, porque essas pessoas estão em outros lugares, né? Agora, por exemplo, vagas mais administrativas, mais técnicas, operacionais, o Facebook funciona muito bem ainda. Funciona. E agora, para processo de estagiário, primeiro emprego, tem empresas que estão indo no TikTok, que é uma ferramenta que tá todo jovem adora, né? Então, para atingir esse público, eles estão migrando para anunciar algumas vagas, alguns programas de estágio, trainee no TikTok. Bom, programou, a pessoa fez. Como você costuma avaliar o CV? Está chegando para fazer a triagem do CV. Como que vocês, o que vocês utilizam? Essa eu acho que é uma grande dúvida que as pessoas têm, né? Mas no geral, Uhum. ele tem pouco tempo para ver o currículo, então quanto mais assertivo você conseguir ser no seu currículo, melhor para você, né? Porque o recrutador, ele tem que achar rapidamente no currículo o seu objetivo principal. Então, o que que você quer, para qual vaga que você está mandando o currículo? Segundo, o resumo das qualificações, se tem relação com a vaga que ele está buscando e com o seu objetivo. Porque por meio disso ele consegue ver as palavras-chave da vaga e já fazer o link com o seu currículo. Entendi. O mais objetivo possível, né? Não é ficar É, escrevendo e não contando a informação, né? exato. Aí passou. O início ele é o principal, né? Bateu o olho, já vi, opa, tem experiência com isso, é isso que eu quero, vou continuar lendo. Aí sim ele vai para a parte das experiências, para entender um pouquinho mais da sua formação, porque tem vagas que são muito técnicas também. Por exemplo, exige um curso específico ou uma certificação. O recrutador já vai direto nos seus cursos. Entendi, Vai variar. entendi. Varia de acordo com a vaga.
E Sim. depois, no momento da entrevista. Geralmente as entrevistas passam primeiro pelo psicólogo e depois pelo gestor da vaga, né? Qual que é o seu papel na entrevista, Cris? Como psicóloga, como recrutadora? Como recrutador, pensando no lado da empresa, é justamente fazer com que eu consiga ser mais assertiva no processo. Então, já ter essa triagem, uma boa triagem para chamar os candidatos que mais têm aderência com a empresa e mapear, por meio das perguntas e das vivências, as competências principais e os valores da empresa. Então, por isso que as entrevistas são entrevistas por competências, justamente porque você está buscando as competências principais que a empresa exige. Pode ser que numa empresa seja muito. O principal seja que a pessoa entregue rápido. E numa outra empresa seja que ela entregue com qualidade, mesmo que demore mais. Então, assim, isso são características e você consegue formular perguntas específicas para entender qual que é o perfil dessa pessoa no dia a dia. Além disso, é fazer com que o candidato consiga falar, né, se expressar. Eu acho que, né, Mônica, a gente sempre fala isso, que as pessoas têm um pouquinho de medo do recrutador, né? E na verdade ele tá ali para jogar junto com você, porque ele quer que você passe, porque a gente já pensou, gente, se você passa, você tá facilitando o processo dele também. Então, assim, o quanto mais o recrutador consegue ser gentil, ele consegue deixar ele mais o candidato à vontade, melhor vai ser a experiência dele como um todo na empresa e é o que faz muitas pessoas voltarem e falarem assim, eu quero concorrer lá de novo, eu gostei muito da empresa, porque a gente é a primeira imagem muitas vezes, né? É verdade. Isso que você falou do medo do entrevistador, né? Coloca o entrevistador muito no pedestal, né? Quando, É, na verdade, as duas pessoas têm um problema. Quem está procurando, né? Os dois você tem uma vaga que precisa ser preenchida e está sendo cobrada por isso. Então, você reza também para chegar ao candidato certo, né? Porque aí você resolve o seu problema, né? Aí as duas pessoas acabam felizes. exato, exatamente, ambos os lados. E uma coisa também que eu falo na entrevista, que a gente faz muito, tem candidatos que falam muito e outros falam pouco, né, Cris? Aquelas respostas monossilábicas, né? Você fez isso? Sim. E? Como? Então é legal. E quero saber mais um pouco. Por isso que a gente fala, se prepare, saiba da sua história, porque senão não flui o assunto, né? Ou senão fica aquela conversa arrastada, a pessoa falando, e não chega no objetivo que o entrevistador quer ouvir, né? Exatamente, É exatamente. uma coisa que precisa se preparar, treinar para sair melhor. E o que você espera ouvir do candidato quando ele está lá na sua frente, na entrevista? Agora, né, que nem a gente está, é virtual. É, eu espero que ele fale, né, as questões da vaga, porque sim, se a gente chamou, eu espero que ele fale as questões da vaga. Então, as questões técnicas do que ele já trabalhou, das experiências em si no dia a dia, mas eu também espero que ele seja sincero. Porque, assim, Exato. complicado você saber que o candidato mentiu ou que ele omitiu alguma situação depois. Porque, poxa, acho que a gente tá ali, que nem a gente tá falando, né? O recrutador muitas vezes ele quer que o negócio flua. Então, ele não quer que você fale ou que você omita alguma coisa, alguma situação. Ele quer que você conte um pouquinho sobre você, como você se sentiu, o que que você fez de fato para lidar com essa situação. Que é isso que vai mostrar um pouco do seu caráter também, né? De alguma forma. E não pode também cometer o sincericídio, né? Porque senão a gente vai direto no sincericídio, né? Eu queria isso, mas eu fiz aquilo. Ou quando É, foca negativo, né, Mônica? Porque. Mas não era isso que eu queria, que não sei o que. Tá, mas o que você tá fazendo então da sua carreira? A gente já é, também, né? eu lembro que a gente já entrevistou uma pessoa que ela começou a falar: olha, mas eu não sei fazer isso. Quer Hum, dizer, esse é o sincericídio que acaba com a entrevista, porque ela não foi perguntada, o requisito da vaga nem estava pedindo tanto isso, só que ela já começa a falar: eu não sei fazer isso. Aí você já fala: poxa vida, né? Então, esse sincericídio que você falou às vezes a pessoa, por algumas frases, né, que sai mais, ela acaba se prejudicando, né? sim, exatamente. Eu acho que a gente tem que ser autêntico, né, Cris? Autêntico, falar da sua realidade profissional, do que realmente você produziu, porque quem está do lado de cá também percebe, né? É É, muito.
certeza. Com certeza. E também levar um pouco de resultado, né? Porque às vezes também foca tanto no lado humano, né? Principalmente líderes e tudo mais, mas esquece do resultado. E na verdade, quando você está fazendo uma entrevista, você quer alguém que já chegue chegando, venha para jogar, né? Como dizem. E aí você precisa expressar os seus resultados. Então sempre está muito atento a como você vai falar, ah, eu fiz aquele projeto, tá, mas quanto que aquele projeto foi lucrativo para a empresa, ou ele reduziu custos, enfim, acho que são coisas importantes também para levar para a entrevista, porque quando você fala, é diferente de estar no currículo, né? É bem diferente. Fala, o recrutador percebe que você fez aquilo de fato. É verdade. Eu acho que esse assunto resultado merece uma live. Merece. Assim, uma coisa à parte. Porque às vezes as pessoas elas estão com. Porque quando você pega um currículo, você lê algumas coisas lá e você fala, eu queria ouvir sobre isso, que é o primeiro tema. A pessoa fala de uma coisa que aconteceu há 15 anos. Exato. Então, é estranho, né? A gente que está do lado de cá fica meio questionando o que está acontecendo, né? Porque acho que a pessoa pensa que o resultado é uma coisa que mudou a história da empresa. E não é. Cada função tem seu resultado, né? Exato, exatamente. Exatamente. Às A vezes, gente, dependendo da empresa, até não tem tanta a questão da estrutura em questão de números, mas tenta você sempre mapear os seus números, de alguma forma. Porque às vezes pode depender da empresa, né, nesse sentido. e às vezes tem pessoas que são multitarefas, que elas conseguem resolver coisas que podem ser contadas para a gente. Você fala, nossa, é a pessoa que eu preciso. E não é aquele resultado de número exorbitante, de porcentagem. É uma coisa que ela fez para mostrar que ela é uma pessoa hands-on, que a gente fala, né? Uma pessoa que chega e faz. Isso. Então, vamos ver se a gente faz uma live de resultados. Como falar sobre os seus resultados. Como Cris, aqui, isso é super difícil, né? é difícil, é difícil. Porque às vezes as pessoas até às vezes se intimidam, né? A síndrome do impostor, que Uhum. elas ficam, mas será que eu devo falar? Será que não vai parecer que eu sou. Tem um lado emocional também, né, Cris? Tem muito, tem muito. E Exatamente. agora, aquela pergunta. Qual é a pergunta que você sente que todo candidato sofre quando você faz? Que ele olha para você assim e fala, ah, não, lá vem. Tem duas que são as mais perguntadas aí, né? Até uma delas está sendo super debatida nesse momento, se usa, se não usa. Mas eu acho que aí a gente consegue filtrar várias coisas, né? A primeira é conte um pouco sobre você, porque geralmente você nunca. Porque vai depender muito do perfil da empresa também, né? Tem lugares que pedem para você falar um pouco mais do seu pessoal. Ah, o que você gosta de fazer de final de semana? Mas geralmente o recrutador ele vai te conduzindo dessa forma para que você fale, né? E tem outras que só querem saber o técnico, não querem saber da sua vida pessoal, praticamente. Então, o que a gente aconselha, né, Mônica, é sempre fazer um meio termo. Então, ter um pouquinho do seu discurso pessoal ali no começo, mas depois já focar no profissional. Então, como você construiu sua carreira. E a segunda pergunta é justamente onde você precisa melhorar, o que você precisa desenvolver. Porque gera um bafafá aí, só com essa pergunta. Porque tem gente que fala assim, ah, mas a pessoa sempre vai mentir, que não sei o quê. Né? Não é bem assim. Por que que a gente faz essa pergunta também? Porque a gente precisa entender o senso crítico daquela pessoa, né? Qual que é o senso crítico dela? Exato. O senso crítico dela diz que realmente ela precisa fazer mais formações para conseguir um cargo melhor, precisa estudar inglês mais, enfim. Pode ser questões técnicas, mas até questões comportamentais e como a gente fala isso e o que que a gente já está fazendo para melhorar esse ponto, né, Mônica? Porque não adianta falar assim, ah, eu sou, sei lá, teimoso. Teimoso não é uma palavra boa para usar em entrevista, gente, né? Não é. Você é Não persistente. é. Você pode falar que você é persistente, que você batalha, mas que daí você busca ouvir a opinião do outro para que você consiga, para que consigam juntos entrar numa solução, né? Então, assim, depende muito da forma como a pessoa se nomeia, né? Digamos assim, ela mesma coloca os rótulos nela, de alguma forma. Porque a gente sabe, é impossível você não ter um ponto a ser melhorado. Se você está nesse nível, tem alguma coisa errada com você. Sim. Não, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Opa, acende a luz vermelha, né? Porque Hum. cada pessoa tem um ponto a ser melhorado. Né? Pode ser comportamental, que nem você está falando, pode ser uma competência técnica, pode ser vencer um processo de timidez, pode ser apresentação. Tem várias coisas que, se você lembrar dos seus feedbacks que você recebeu das pessoas que trabalhavam com você,
dos seus superiores, do que você tinha dificuldade no outro emprego ou de experiência anterior, que você pode levar, que é um ponto de melhoria. E o que você está fazendo com isso? Essa é a maior questão que a gente quer saber, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Esse que é o maior ponto que a gente gosta de ouvir. De ouvir, a pessoa reconhece, indica que ela tem um autoconhecimento, uma autopercepção, e ela está fazendo alguma coisa para resolver aquilo. Exato. Agora, Cris, antes da entrevista, agora que é tudo virtual, que eu particularmente acho que facilita, né, Cris? Facilita para quem? Dos dois lados, né? Esse tempo de deslocamento, tudo eu acho que facilita. O que você fala para não ficar muito nervoso antes da entrevista? Para a pessoa chegar com aquela cara boa, assim. Acho que se preparar é o primeiro passo, entender, revisar seu currículo, lembrar das experiências, tentar mapear as coisas que você já fez, ler a requisição da vaga de novo. E se isso te deixar mais nervoso ainda, começa a buscar outras formas, né? Então, escutar música, sair cantando por aí, né? Falar sozinho, falar das suas experiências sozinho, isso também ajuda muito. Parece estranho, mas é real. E tentar buscar uma distração para que você não foque tanto na entrevista em si, no sentido negativo, né? Para que você não fique tão ansioso. Mas a preparação, ela é uma forma muito boa para que você consiga já ter essa segurança, né? Porque quando você, por exemplo, eu gosto muito de escrever. Então, eu penso no roteiro que eu quero dizer, por exemplo, aqui, e escrevo. Às vezes nem é no computador, eu preciso escrever à mão, porque é a minha forma de aprendizagem. A partir do momento que eu escrevo e eu lembro das situações, por exemplo, das experiências. Me fale uma situação em que você fez uma gestão de conflito. Eu lembrei disso. Eu coloco no papel, isso já internaliza melhor para mim. Então, depende muito da forma de aprendizado da pessoa também. Entendi. Aí, feita essa primeira fase, vocês elegem os candidatos que mais se alinham com o perfil para passar para o gestor da vaga mesmo, para ter o currículo na primeira triagem, a parte de vocês que é a segunda, e depois vai para a terceira parte, que é para falar com o gestor da vaga, né? Isso. Aí vai variar muito de empresa para empresa. Algumas precisam de ter relatórios ou algo nesse sentido. Então, o recrutador também faz isso no pós, né? E outras que é mais a conversa com o gestor, né? Então, para alinhamento, olha, eu trouxe aqui 5 candidatos, são os candidatos que eu criei, esses são os perfis, e explicar para ele também. Entendi. Então, às vezes, quando uma pessoa não passa numa entrevista, não tem que ser um momento de sofrimento. Tem que ser um momento de o alinhamento não aconteceu, as necessidades não aconteceram, não se encaixou. Porque tem muita coisa por trás da vaga, né, Cris? Mônica, falhou um pouquinho, sua internet tá um pouquinho ruim aí. Não, agora tá um pouco melhor? Tá melhor. A imagem não Deixa eu te falar. mas eu consigo... Não? Sua imagem tá falhando um pouquinho. Agora foi, voltou. Oi? Tô vendo aqui. Não, Cris, eu quero falar o seguinte para você, um recadinho para você passar para as pessoas, para quem está do lado da empresa. Quando você não passa numa entrevista, não tem que se levar aquilo que você não é um profissional bom, que você não está qualificado o suficiente. Porque tem muita coisa que acontece por trás da empresa, não tem, Cris? Com certeza. Vagas são fechadas, às vezes decide pegar uma pessoa interna para aquele processo. Tem muita coisa que acontece dentro da empresa, né? Tem muita coisa. Eu brinco assim que a gente precisa sempre ter esse discernimento se a gente fez a nossa parte, né? Até eu fiz no meu e-book, tem um pouco falando sobre isso, dos motivos pelos quais uma pessoa pode receber o feedback negativo ou demorar para receber o feedback, porque isso também vai amargurando a pessoa, né? Ela vai ficando preocupada, ficando nervosa, né? E na verdade, às vezes ficou entre 2 candidatos muito bons. E aí, talvez um conhecimento técnico ou uma experiência que a pessoa falou e que chamou muita atenção, fez a decisão ali. Então, às vezes, nem é necessariamente com você ou porque você não atingiu as competências, né? Os requisitos da vaga em si, né? E aí geralmente, o processo seletivo interno, ele é aberto primeiro para depois abrir o externo. Mas também depende um pouquinho do estilo da empresa mesmo. Entendi. Então, Cris, eu acho que a gente deu uma ideia de como funciona, né? Para o pessoal que está ouvindo aí. Para ficar calmo, persistir, se preparar, ir bem treinado e o principal, conhecer a sua trajetória profissional.
Eu Uhum. acho que tudo começa por aí. Se entender melhor como profissional, né? É, ter esse autoconhecimento é a base para você conseguir falar qualquer coisa para o outro, né? Senão você vai ficar na dúvida. Porque senão a gente já começa a se sabotar, já entrar naquele círculo, né? Tipo, eu não sou bom, mas eu vou ter que falar isso pro outro, não sei o quê, nananã, né? E sem contar também que às vezes a gente, quando a gente busca a recolocação, as pessoas às vezes têm muita vergonha de falar isso, né? Seja para os parentes, seja para as pessoas no LinkedIn, né? Para as pessoas próximas. E na verdade é exatamente isso que você precisa fazer, né? Lógico que não é tá enchendo o saco do recrutador, mandando mensagem dia, noite, manhã, tarde, noite, não é isso, né? Ele sabe que você tá ali, que você tá presente, já que você adicionou ele nas redes e tudo mais. Mas é mostrar para as pessoas o seu trabalho, você se tornar uma referência naquele assunto. Então, se você trabalha, por exemplo, com marketing, divulga um pouco do seu trabalho no LinkedIn. As pessoas vão gostar, elas vão olhar e falar: olha, o fulano faz isso, eu não sabia. E aí, quando tiver alguma vaga, o recrutador provavelmente vai te encontrar pelo seu post, pelas palavras-chave do seu LinkedIn, ele vai lembrar de você, do seu trabalho. Então, assim, ele já vai vai conectar você mais rapidamente, né? Isso é importante, porque a gente fala, se você não tem o LinkedIn, se você tem LinkedIn, mas não movimenta, nem precisa colocar. Porque quando eu olho, eu vou querer saber alguma coisa de você. Aí tem pessoas que eu vejo mais de 500 conexões, tem muitas conexões. Você não vê uma publicação da pessoa. Tá ali só o currículo dela, alguma coisa e só. Você não consegue extrair nada daquela pessoa, né? E o LinkedIn é justamente isso. Porque você mesmo, você já teve 2 ou 3 experiências que você foi sondada pelo mercado, pelo que você apresenta no teu LinkedIn. Isso é uma técnica que vale muito, porque você não foi atrás da vaga, o recrutador veio atrás de você. Exato. Então, e o LinkedIn funciona muito assim. Às vezes os recrutadores te procuram. Por isso que a gente reforça sempre na nossa mentoria para usar o LinkedIn de forma correta. O LinkedIn não é só para deixar ali e ficar conectando com todo mundo. Existe estratégia, existe como usar o LinkedIn ao seu favor, para ser uma ferramenta realmente de recolocação, para Uhum. te ajudar nessa fase, né? Exatamente. Exatamente. Acho que o LinkedIn ele tem um papel estratégico, sim, na recolocação. E até se você não tiver, não, às vezes tem profissionais que não têm o LinkedIn, né, ou algo nesse sentido, mas sempre essa questão de você mostrar para as pessoas que você está buscando uma recolocação É, simples, mas ela é muito importante. Porque as pessoas vão lembrar de você. Elas mesmas já vão. Ai, eu vi tal vaga. A pessoa não está procurando? Vou mandar para ela. As pessoas fazem isso. Só que para isso, para você receber uma vaga, as pessoas precisam saber que você quer essa vaga. Precisa saber para onde você quer ir. a gente a gente que nós trabalhamos com várias pessoas, né? Mas às vezes você tá assim no LinkedIn, você fala, nossa, essa vaga é para aquela pessoa, você já manda, né? Mesmo Exato. que não seja essa a nossa função. Mas é uma coisa automática, né? O cérebro já fala, olha, é o perfil daquela pessoa. Você começa a lembrar, é o que você falou. Aí você fala para o parente, para um amigo, aí começa a criar realmente esse networking, né? Exatamente. Esse networking é essencial também. Então tá bom, Cris. Você quer completar com alguma coisa? O que você acha que a gente pode falar mais? A gente já falou bastante aí também, né? Mas acho que só reforçar essa questão que às vezes as pessoas têm vergonha por estarem buscando recolocação, o medo. E, na verdade, sim, o processo de recolocação tem várias estratégias que a gente pode utilizar, sim. É, Sim. mas, antes de tudo, antes de você pensar assim, eu quero entrar numa empresa X, eu quero a vaga tal, pensa que você precisa trabalhar para você, no sentido assim, de que você precisa fazer a sua carreira, né? Então, por isso que essa questão do LinkedIn, de divulgar o seu trabalho, de mostrar um pouquinho do que você faz, mostrar os seus interesses, é tão importante. Porque você mesmo vai construir o seu nome. É o seu nome ali como profissional, mesmo que você não esteja dentro no contrato CLT, digamos assim, né? Então, essa questão, a gente precisa sair de algumas barreiras, né? Dessa vergonha de mostrar. Por que você tem medo de mostrar? Não precisa ter medo. Você é um bom profissional, só que você precisa mostrar isso para as pessoas. Senão, ninguém. Exato. Não, é um tesouro escondido lá. Ontem eu fazendo uma mentoria na entrevista, o rapaz falou assim para mim: nossa, é como falam onde eu trabalhei.
informação guardada não serve para nada. Olha como isso é legal. Você saber seus resultados, não colocar no currículo, não falar para o recrutador, não vai servir para nada. E a mesma coisa no LinkedIn ou em uma rede social que você usa a seu favor, assim, para conseguir a recolocação, né? Uhum. Então, eu acho que como dica nossa fica essa. Se preparar, não ter medo de colocar o seu trabalho, porque vai ter uma pessoa que vai valorizar você. Não partir do princípio que isso não é importante. Para alguma pessoa isso pode ser importante. Então, eu acho que é assim que começa a formar uma carreira mesmo, né? É construção. É um passo atrás do outro. Exato, exatamente. Perfeito, Mônica. Acho que era mais isso que a gente tinha para passar. Depois o restante são processos internos aí, que são processos burocráticos, mas que não é tão. Não entra na questão. Então tá bom, Cris. Eu agradeço, então. Eu acho que a gente cumpriu a nossa meta do bate-papo com o recrutador. Eu já gostei de saber. O que eu queria saber, eu fiquei sabendo. E, Cris, você só esqueceu de falar uma coisa. A técnica de ficar com a canetinha na entrevista, sabe? Quando você tá... Olha, gente, eu tô aqui, eu tava eu também tô. Até mesmo nas aulas, eu sempre tô segurando alguma coisa ou mexendo em algo, porque isso me ajuda muito na concentração mesmo e na ansiedade, né? Para tirar um pouquinho dessa ansiedade na entrevista. Você pode, mesmo que seja presencial, você pode ter uma caneta na mão, você pode mexer um pouquinho na sua blusa, mas meio que escondido, tá, gente? Não deixa o recrutador ficar vendo você assim, na caneta, ou assim, né? Só pra carregar um pouquinho da energia. E ter uma postura assim, né, Cris? Uma postura boa, assim, firme. Não ficar assim, ó. Ou se não olhando para a câmera assim. Ou assim. Porque como é online, gente, não ficar olhando para o lado assim, né? Tipo assim, tô me distraindo. A entrevista, foca ali. Foca naquele momento, uma postura correta. Presta atenção no que está acontecendo e não fica se desviando, não, que a gente percebe. Acontece, né? Então evita fazer isso. Se prepare e fica olhando lá para a carinha de quem está do outro lado. Tá bom, então? Mônica, é importante falar que a gente gosta que olhe realmente para o recrutador, né? Que é o ideal, realmente que é como se fosse um bate-papo. Mas também que às vezes as pessoas têm medo de ficar olhando, porque daí fica pensando, o que o recrutador tá pensando? O que ele tá achando de mim? Então, gente, não pensem assim. Pensem que você tem que demonstrar o melhor de você. Não pensem no que o outro está pensando, porque a gente não tem esse controle. Nem os psicólogos têm esse controle. O que eu falo, foca em você. Foca no que você está pensando. Se você começa a entrar no do entrevistador, a Cris sabe, tem hora que eu pego mais pesado com certos candidatos. E aí tem hora que a pessoa trava. Mas aquilo lá tudo é uma técnica que eu estou falando com ele. Eu estou testando ele. Então, aí tem pessoa que continua, tem outros que fazem assim, mas não, foca no que você tem para falar. Ele está lá para te ouvir. Foca em você. Não fica toda hora tentando entender o feedback dele, porque ele pode ter alguma técnica que você nem conheça. Então, não se traia por isso. Faça o seu melhor e ele está lá anotando e está tudo bem. Exato. Acho que é mais isso, Mônica. Depois, se surgirem dúvidas aí, a gente está à disposição também para falar. O pessoal coloca aqui nos comentários. Tá bom, Cris? Tá bom. Obrigada, viu? E a gente pode falar que a gente faz esse trabalho de mentoria, se você está procurando emprego, pode chamar a gente. Se está com alguma dúvida, carreira, vocacional, que é uma coisa super importante, que vai te mostrar o teu destino lá na frente, a gente está aqui para isso. Tá bom? Obrigada, viu, Mônica? Obrigada, Cris. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.